Oiê, no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um delicioso pudim de padaria. Ele fica super cremoso, super fácil de fazer. É uma excelente opção de sobremesa e também para fazer uma renda extra. Nós vamos começar pela calda. Em uma panela de fundo grosso, eu vou colocar uma xícara de açúcar refinado. Eu estou utilizando esse medidor aqui, que tem 250 ml. Isso dá mais ou menos 180 gramas de açúcar. Se você não tiver um medidor desses, essa medida é a mesma de um copo de requeijão, tá? Agora eu vou ligar a panela em fogo médio para o açúcar ir derretendo. Eu dou uma ajeitadinha aqui com a espátula para o açúcar ajeitar todo no fundo da panela e distribuir de forma igual para evitar a gente ficar mexendo muito. O pessoal sempre fala que caramelo não pode mexer e eu discordo. Você vai ver que ele vai começar a derreter e se a gente não mexer ele, ele vai queimar no fundo e o de cima não. Então é importante, depois que começar a derreter, a gente mexer um pouquinho para o açúcar queimar de forma igual. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui já passou um tempinho. Você tá vendo que o açúcar começou a derreter, começou a ficar douradinho? Nas bordas e ali por baixo já tá derretido. Então é nessa hora que eu vou mexer. Porque como eu falei, se eu não mexo, deixo ele derretendo, embaixo ele vai queimar. Então aqui você pode mexer até o açúcar se misturar por completo. Caramelo parece que é uma coisa fácil, mas não é. Ele é bem chatinho de fazer, mas depois que pega o jeito, a gente vai que é uma beleza. Você pode ver que aqui ele tá quase todo derretido. Eu só vou deixar ele um pouco mais na panela para ele ficar mais líquido, que ele ainda tá um líquido aqui mais viscoso. Ó, aqui ele já derreteu por completo, tá bem líquido. Tá uma cor de guaraná. E agora eu vou adicionar meia xícara de água, que equivale a 125 ml. Uma dica que eu te dou muito importante é: coloca o fogo baixo agora aqui no caramelo. Aliás, são duas dicas. E essa água já deixa ela fervida. Por quê? Quando a água já está fervida, em contato com o caramelo, né, o açúcar que derreteu, que está super quente, o choque térmico não vai ser tão grande e aí ele não vai formar muito aqueles torrõezinhos de açúcar. Você pode ver que eu coloquei a água aqui, o açúcar em contato com a água, ele condensa em alguns pontinhos, fica mais grossinho, mas não ficou aquele torrão duro de açúcar. Agora aqui, vou dar uma mexidinha só para misturar e é só deixar terminar de derreter esse açúcar que ficou concentrado e já tá pronto. Esse processo é bem rapidinho, cuidado para não passar do ponto e deixar queimar. Ó, aqui já tá pronto, já derreteu todo o açúcar, não tá mais aqueles montinhos, já desliguei o fogão e essa é a cor certa, tá? Aquela cor de guaraná a gente chama de cor âmbar. Se você vir falando por aí, deixa o caramelo na cor âmbar, você já sabe qual cor que é. Passar disso ele já vai ficar amargo. Agora o caramelo prontinho, eu já vou colocar na forma que nós vamos fazer o pudim. Eu tenho aqui essa forma de furo no meio, já vou jogar a calda aqui por cima, para ela ir esfriando, ficando mais durinha. Eu gosto sempre de colocar aqui no meio do cone, para ele já descer ali pelas bordinhas. Uma dica boa agora é sempre passar a calda já em toda a lateral aqui do pudim, para na hora de desenformar ele ficar aquele pudim dourado, bonito, não só em cima, mas nas laterais também, e também porque depois facilita na hora de desenformar. E essa calda você pode utilizar para qualquer pudim que você fizer. Para fazer esse pudim de padaria, você vai precisar de 750 ml de leite integral, 3 ovos, 250 gramas de farinha de trigo, que dá mais ou menos uma xícara e meia naquela medida de 250 ml, 290 gramas de açúcar, pode ser cristal refinado, que dá mais ou menos uma xícara e meia também,
E aqui 2 colheres cheias de manteiga. Eu estou utilizando manteiga, mas você também pode utilizar margarina se você preferir. Vou colocar também um pacotinho de queijo ralado, estou utilizando queijo parmesão, nesse pacotinho tem 40 gramas. O queijo ele é opcional, mas faz toda a diferença, então eu aconselho que você coloque. E se você quiser, você pode colocar também essência ou extrato de baunilha para dar um gostinho. O modo de fazer é bem fácil, eu começo colocando o leite. Se o seu liquidificador for pequeno, coloca metade do leite, todos os ingredientes, bate e depois acrescenta o restante. Vou colocar os ovos. Lembrando que toda receita vai estar na descrição do vídeo em xícaras, em ml, gramas também, ok? Coloquei a manteiga. Agora vou adicionar o açúcar. Pode ser tanto o cristal ou o refinado. E vou colocar a farinha aos poucos. Não vou despejar a farinha ali de uma vez, senão vai fazer a maior bagunça. E é bem simples. Agora eu vou colocar por último o queijo ralado, que dá aquela crostinha no fundo do pudim de padaria, que fica uma delícia, é minha parte preferida. E agora eu vou só tampar o liquidificador, bater até se misturar, com cuidado para não ficar farinha nas laterais. Se ficou um pouquinho de farinha, você para o liquidificador, tira com a espátula e continua a bater. E bater ali 1 minutinho até os ingredientes se misturarem e é só. É muito simples de fazer. Eu acho até que a calda é a parte mais difícil desse pudim de padaria. O resto é muito fácil. Ó, aqui já bati a massa do pudim, tá bem lisinha, bem homogênea. Os pedacinhos que você vê aí é o queijo ralado, tá? Não é farinha. Agora eu vou pegar a forma aqui com caramelo. O caramelo já tá bem durinho. Lembra de passar o caramelo aqui nas laterais. Essa forma tem 22 centímetros de diâmetro por 10 de altura. E agora é só colocar a massa aqui por cima. Eu vou deixar um link aqui na descrição para você comprar essa forma, caso você queira, e não tem uma desse tamanho, porque ela é perfeita para essa quantidade de pudim. Fica ali bem rente a bordinha, mas como o pudim ele não cresce, dá super certo. É uma forma perfeita para esse pudim de padaria. Agora eu vou cobrir aqui com um papel alumínio, coloco aqui por cima da forma, fecho bem. Esse pudim é uma ótima opção também para fácil venda. Você pode vender ele inteiro ou em fatias, ou ainda você pode cozinhar ele naquelas embalagens plásticas individuais própria para pudim e vender individual. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal que está fazendo o maior sucesso de mini pudim de leite condensado para vender. Vou deixar um link aqui na descrição e nos cards também para você conferir depois que você terminar de ver esse vídeo, que é uma ótima opção de fácil venda. Depois que eu fechei bem o pudim com o papel alumínio, eu vou colocar a forma dentro de uma outra forma maior. Eu coloco numa forma maior, mas não muito maior, tá? Dá uns 4 dedos ali de distância de uma forma para outra. Agora eu vou colocar água para a gente assar em banho-maria. Outra dica que eu já te dou. A água que eu colocar aqui, ela já está fervida. Vou colocar água mais ou menos até a metade da forma do pudim. Por que a água fervida? Porque adianta o processo de cozimento. Se a gente coloca água fria até ela esquentar dentro do forno, demora mais ainda para assar o pudim. E depois de colocar a água, nós vamos levar o pudim para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 50 minutos. Vai depender do seu forno. Se você quiser colocar um pouco menos, põe ali 40 minutos, vê se está bom. Se não tiver, você coloca mais um tempinho até ficar prontinho. Agora vamos levar para o forno para assar. Ó, aqui assou por 50 minutos. Ele já está firme, vou deixar esfriar. Não precisa de ser igual pudim de leite condensado, deixar 4 horas, só esperar esfriar um pouco para a gente poder desenformar. Aqui eu deixei 1 horinha esfriando e já vou desenformar o nosso pudim. Como ele vai farinha, ele é um pudim de padaria,
ele pega a consistência rápida, ele não precisa esfriar demais. Se você tiver com dificuldade, dá uma batidinha assim com amor, né? Igual eu dei, que ele desgruda bem rapidinho. Olha que lindo esse pudim. Minha boca tá enchendo d'água só de ver. O meu pudim favorito é o pudim de padaria. E você? Qual que é o seu pudim favorito? Olha como que ele ficou lindo, bem douradinho nas laterais, igual eu te falei. Por cima. Só de passar assim dá pra gente ver que ele tá super cremoso, lisinho, do jeito que eu adoro. Agora é a parte que vocês mais gostam, que é cortar para ver como ficou essa delícia por dentro. Olha, só de passar aqui a espátula, dá para ver que ele tá super cremoso. Olha que delícia, gente. Ó, pode fazer que vai ser sucesso garantido. Se você quiser, inclusive, colocar um pouquinho de coco ralado na massa quando estiver batendo, você pode colocar também, que fica bem gostoso. Vou agora dar aquela colherada para você sentir de perto a cremosidade disso aqui. Olha isso, gente. Que delícia! Esse pudim é perfeito. Se você fizer, volta aqui e me conta o que você achou. Olha essa consistência. Que coisa deliciosa. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o seu like, que assim eu entendo que você gosta desse tipo de conteúdo e vou fazer mais vídeos assim, especialmente para você. A gente se vê!